Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, tá? Pessoal, como nós já encerramos o conteúdo e de acordo com o meu comentário de hoje à tarde, tá? Essa é uma aula que antecede a prova de amanhã. É uma aula em que eu vou focar um pouquinho nas revisões dos últimos conteúdos, tá? Lembrando que é uma revisão, então qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem se aprofundar mais no assunto, tudo que foi falado nas aulas e tudo que eu vou revisar hoje está na apostila de vocês, tá? Ou qualquer dúvida estarei à disposição aqui no aplicativo, podem me enviar mensagem, tá? No período da aula até as 22h30, ou se amanhã tiver alguma dúvida também no período, tá? Da tarde ou de manhã, só não me enviem mensagem às 3 da manhã, 4, 5, que obviamente eu não vou responder, estarei dormindo, tá? Pessoal, nós vimos durante as aulas que existem vários tipos de saneamento, não só o saneamento básico, né? Então, a revisão da aula de hoje eu vou iniciar com os tipos de saneamento. Vamos lá? O primeiro tipo de saneamento, saneamento das habitações, tá? Quando vocês pensarem em saneamento das habitações, pensem nas necessidades que uma moradia exige, tá? Tudo que uma residência precisa para se tornar-se confortável, acolhedora, tá? Habitável. O que vai precisar dentro de uma habitação? Inicialmente, existem as necessidades fisiológicas, né? Que são aquelas necessidades de conforto visual, conforto térmico, conforto auditivo, né? Por exemplo, conforto visual é que tem uma vista bonita no interior e no exterior da residência. Bonita, pessoal, não é um mar, né? Montanhas como a gente gostaria, mas uma vista agradável, né? Por exemplo, que tenha algum tipo de planta, que dê para ver pássaros, o céu, né? Diferentemente de uma vista de frente para um córrego, né? De frente para um outro muro, então não é uma vista muito agradável, tá? Conforto térmico, então nós já comentamos um pouquinho sobre isso, tá? Deve ser confortável tanto no frio quanto no calor. Em épocas de inverno deve aquecer o morador, e em épocas de verão deve manter a temperatura estável para não superaquecer, né? Necessidades auditivas. Então, imaginem-se habitando ao lado de uma estação de trem, ao lado de uma estação de metrô. Será que vai ser legal, né? Ao lado de uma rodoviária, né? Ou de repente de uma avenida muito movimentada, centro da cidade. Então, no momento em que vocês forem estudar, trabalhar, dormir, relaxar, ver televisão, ouvir música, vai sempre estar barulhento. E essa situação, esse desconforto auditivo, com certeza, a curto ou longo prazo, irá causar algum tipo de complicação aí para essa pessoa. Principalmente complicações emocionais, né? Estresse, angústia, depressão, raiva. E tudo isso vai acarretar doenças, fazer mal para a saúde, tá? Ainda falando de necessidades fisiológicas, vamos pensar na quantidade de ar dentro da residência, de água, tá? A iluminação e o espaço adequado para cada tipo de situação, né? Pessoal, essas são necessidades fisiológicas, tá? Há necessidades de moradia que englobam aspectos psicológicos, tá? Como, por exemplo, um isolamento adequado para garantir privacidade, tá? Dos moradores. No momento em que quiser estudar, namorar, tomar banho, trocar de roupa, né? Dormir, isso é muito importante, tá? Outra questão, desempenho das atividades caseiras, né? Como lavar roupa, lavar louça, secar roupa, limpar a casa, que não tragam cansaço excessivo para essa pessoa, que acarrete doenças físicas e emocionais, tá? Que haja uma satisfação estética, né? Aquele bem-estar ao entrar na casa e perceber que está do jeito que a pessoa gostaria, a decoração, né? O ambiente, o cheiro, né? A cor influencia muito, pesquisem depois
cromoterapia, é bem interessante, tá? O acesso deve ser uma casa também que facilite o acesso desse morador ao trabalho, à escola, ao lazer, tá? Ao qualquer tipo de necessidade diária, como uma farmácia, um supermercado, um posto de gasolina, tá? Então, tudo isso engloba aí as necessidades psicológicas. E ainda falando um pouco sobre necessidades epidemiológicas, tá? Que é um outro tipo de necessidade. O que há aí para a gente observar um pouquinho? Disponibilidade da água e a quantidade de água, tá? Para todas as necessidades diárias. Tomar banho, lavar louça, lavar roupa, escovar o dente, tá? Em qualidade e quantidades adequadas para esse morador, tá? O reservatório, ou seja, a caixa d'água dessa residência ou desse condomínio, né, apartamento, deve ser feita rigorosamente uma limpeza dos reservatórios, tá? Essa limpeza ocorre aproximadamente de 6 em 6 meses. Trocar filtros de água, trocar o reservatório da caixa d'água, tá? Ou, na realidade, trocar é necessário, né? Só se aconteceu algum dano, tá? No reservatório. O ideal é higienizar, desinfetar pelo menos a cada 6 meses, tá? 2 vezes no ano aí. Para garantir água de qualidade, tá, pessoal? Porque de repente, como eu comentei com vocês, às vezes cai fezes de animais, cai animais como rato, gato, pássaros, apodrecem dentro da caixa d'água, né? E ao consumir essa água, nós estamos sujeitos a adquirir patologias aí, né? Parasitoses, verminoses, entre outras patologias. Essa residência deve estar totalmente protegida, tá? Contra a presença de insetos, tá? Animais peçonhentos, venenosos, que causam qualquer tipo de doenças, tá? É muito importante que haja limpeza ao redor da moradia, né? Para causar segurança para esse morador, para que não haja nenhum tipo de invasão de qualquer que seja um inseto, tá? Outra coisa importante, né, um aspecto bem relevante aí da necessidade epidemiológica, principalmente nos dias de hoje, né, em que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, é um espaço suficiente dentro da residência, né, caso haja necessidade de um isolamento devido a uma doença contagiosa, tá? Essa pessoa consiga se isolar dos outros moradores. Porque já imaginou se uma pessoa da casa se contamina, né? Vamos dar o exemplo do coronavírus. Então, se uma pessoa se contamina e houver vários cômodos, fica mais fácil. A pessoa se isola no quarto, né? Então, ela vai se alimentar lá, vai dormir lá, vai ficar nesse cômodo, tá? Só vai sair para tomar banho e não pode cruzar o mesmo horário com as outras pessoas da casa, tá? Se porventura são 5, 4, 7 pessoas em 2 ou 1 cômodo só, o que vai acontecer? Mais fácil contágio, né? Então, por isso que é importante esse aspecto epidemiológico. Nós estamos falando do corona, mas doenças, né? Patologias simples, como pediculose, que é o piolho, tá? Escabiose, que é a sarna, uma gripe, ou tuberculose, de repente, meningite, conjuntivite, tá? Tudo isso pode transmitir se as pessoas permanecerem no mesmo ambiente, tá? Deve haver um local adequado para preparação e armazenamento dos alimentos, como nós vimos nas últimas aulas, né? É muito importante essa questão. Aonde secar as roupas também é muito importante, um varal, tá? De preferência que seja coberto, onde não haja perigo de ter contato com moscas, tá? Fezes de animais, de cair no chão e se contaminar de repente. Principalmente quando trata-se de roupas íntimas ou roupas de criança, né? Que podem causar algumas doenças. Lembrando que com relação ao saneamento das habitações, uma porcentagem depende de órgãos públicos, né? E a outra porcentagem depende do morador. Então fica 50% aí, tá? É um direito de todo cidadão ter água, né? Em quantidade e qualidade suficiente, em ter descarte e disposição do lixo e rede de esgoto, tá? Logicamente em locais apropriados, tá?
locais que são invadidos, inapropriados para moradia, não é função do governo instalar, né, disponibilizar esse saneamento básico, ok? E o resto fica por conta dos cuidados do morador. Tudo bem, pessoal? Saneamento das habitações. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o saneamento das escolas, tá? Que é um tipo de saneamento em todas as escolas, seja escola pública, privada, universidades, creches, pré-escola, tá? Então, exige alguns tipos de cuidado. Quais são eles? Esses cuidados englobam segurança, saneamento básico e o ambiente físico, tá? São 3 aspectos. Falando um pouquinho da segurança, o que deve haver na questão de segurança nas escolas, tá? Com relação às saídas de emergência, tá? Devem ser amplas, sinalizadas, espaçosas, tá? Devem permanecer extintores ou mangueiras, tá? Se por acaso houver algum tipo de incêndio, tá? Porta corta-fogo. Podem perceber que as escolas elas ficam um pouco mais isoladas de outros terrenos, outras habitações, para as questões de segurança mesmo, tá? Outro tipo de segurança, os pisos não devem ser escorregadios, devem ter antiderrapante, tá? Escadas devem ter antiderrapante, devem conter corrimão para as crianças, adolescentes ou adultos apoiarem, tá? Deve haver rampas em caso de necessidades especiais, tá? E uma limpeza de todo o terreno dentro da escola e ao redor da escola, tá? Para prevenir a entrada de insetos, de roedores, tá? Doenças, por exemplo, como dengue, se houver descarte de lixo, acúmulo de lixo. Então, essas são as questões de segurança. Agora vamos falar um pouquinho dos aspectos do ambiente físico, tá? Então, dentro da escola deve haver salas muito bem iluminadas, arejadas, tá? Janela, como nós já comentamos, normalmente é de um lado só que há janelas, tá? Propositalmente, por conta da corrente de ar e do som também, que pode atrapalhar, tá? E da visualização de uma sala para outra sala. Então, vocês vão perceber que as escolas, né, a grande maioria, só há uma janela unidirecional, em uma direção só, tá? Um pátio coberto, tá? Pátio coberto, ou parquinho, ou tanque de areia, né? Outra situação também que é necessária, carteiras e cadeiras em boas condições, tá? Porque o aluno passa muito tempo sentado, né? É um longo período, 4, 5 horas sentado. Então deve estar confortável e adequado para não interferir aí nos seus estudos e na qualidade do seu desempenho, tá? E os aspectos de saneamento básico, quais são eles? Deve haver banheiros femininos e masculinos, tá? Divididos, com quantidades indicadas suficientes de bebedouros, tá? Deve haver lixos em todos os setores, no pátio, na sala de aula, nos corredores, no banheiro, tá? Na saída da escola é importante. Sempre deve haver lavatórios dentro do banheiro e fora, né? Por exemplo, antes do aluno realizar suas refeições, é necessária a higienização das mãos, tá? Então, no próprio pátio, no próprio ambiente onde os alunos se alimentam, é muito necessário que haja lavabos, lavatório, tá? É muito importante evitar qualquer tipo de revestimento de borracha, tá, pessoal? Logicamente que no maternal, né, no pré, às vezes existem alguns materiais, principalmente do chão, né, como se fossem tatame, pois as crianças engatinham muito, muitas crianças, né, que ainda não andam, que ficam muito tempo no chão, então não é interessante um piso frio, tá, ou muito escorregadio. Mas esses tatames, qualquer piso que for de borracha, deve ser desinfetado diariamente, tá, higienizado, desinfetado, por conta do acúmulo de micro-organismos, bactérias, de umidade. E nas escolas, o acondicionamento e transporte de lixo, ele deve ser com uma frequência muito maior, tá? Então, normalmente, o descarte do lixo, né, e o transporte ocorre semanalmente nas moradias. Nas escolas, deve haver com mais frequência, porque
Como existem aulas diárias, né, em vários períodos e a quantidade de pessoas é muito, resumidamente, a quantidade de lixo também, né, é proporcional, então esse descarte e transporte deve ser realizado com uma diferença de frequência, tá? A responsabilidade do saneamento nas escolas públicas é do governo, tá? Da prefeitura, do estado que for responsável. E a manutenção, quem é responsável são os profissionais da escola e os alunos, tá? Na escola privada também é o proprietário da escola, né, que é o responsável, e para manutenção, os profissionais e os alunos, tá? Tranquilo saneamento das escolas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o saneamento em locais de trabalho, tá? E aproveitando o saneamento, né, em locais de trabalho, vamos revisar um pouquinho das doenças ocupacionais. O objetivo do saneamento em local de trabalho é justamente para evitar acidentes de trabalho, tá, pessoal? Então ele visa trazer um conforto, uma segurança, tá? Uma qualidade durante o período de trabalho, tá? Deve haver água em quantidade e qualidade suficiente, rede de esgoto, tá? Banheiros disponíveis, tá? Para os funcionários. Deve haver um refeitório, caso essa empresa ultrapasse, né, os 30, ou chegue a 30 funcionários, ou ultrapasse de 30 funcionários, tá? Para evitar acidentes de trabalho, então muitas empresas normalmente, tá, disponibilizam os EPIs necessários, né? Normalmente capacete, luvas, máscara de proteção, óculos, touca, propé, tá? Então, se a empresa disponibiliza, é uma obrigação do funcionário utilizar. Caso ele não utilize e acontecer qualquer tipo de acidente, ele é responsável e não a empresa, tá? É importante ressaltar, pois o funcionário negou-se a utilizar o EPI. Se for ao contrário, né, se a empresa não disponibilizar e o funcionário sofrer um acidente, é total responsabilidade da empresa. Portanto, o funcionário deve sempre questionar a falta do EPI, caso não haja, tá, no setor. Em algumas situações, os funcionários podem trabalhar em situações insalubres, tá? Ou seja, situações que possam causar algum tipo de dano a curto, médio ou longo prazo para ele, né? Possam expor algum tipo de risco. Então, além de receber, né, um benefício chamado insalubridade, que varia de acordo com o valor, né, de cada empresa, ele também deve receber todos os cuidados e os EPIs que essa profissão exige, tá? Normalmente em locais que a pessoa fica muito tempo na mesma posição, tá? Muito tempo em pé, muito tempo sentado, tem risco de se contaminar, tá? Os fatores que podem contribuir para qualquer tipo de acidente, tá? São riscos químicos, tá? Com produto químico, naquela empresa que manipula produtos químicos, tá? Podem ser ingeridos, inalados, né? Espirrar de repente no olho, no nariz, na boca, tá? Podem ser corrosivos. Também tem riscos biológicos, tá, pessoal? Qualquer tipo de acidente, de repente, queda, tá? Em locais com altura muito elevada, ou que tem acesso com o mar, ou subterrâneo, tá? Então, tudo isso oferece risco biológico aí pro funcionário. E o risco ergométrico, tá? Que são aqueles riscos devido à posição viciosa no local de trabalho. Estar muito tempo digitando, muito tempo sentado, muito tempo abaixado, tá? Forçando nós da enfermagem, né? Acabamos fazendo muito esforço físico ao manipular os pacientes, tá? Mudar de decúbito, orientar, auxiliar no banho, realizar o banho no leito, tá? Empurrando maca, transportando o paciente. Então, a tendência a acontecer qualquer tipo de risco, tá? Ergométrico é muito grande, tá? Pessoas que trabalham com digitação o dia inteiro também, com certeza vai ter tendinite, tá? Inflamação do tendão, da articulação. Então, esses são alguns tipos de riscos aí ergométricos, tá? Outro tipo de saneamento, pessoal, saneamento em situações de emergência, tá? O que seriam as situações de emergência?
Toda situação que requer um cuidado emergencial. Exemplo, um desabamento, soterramento, desmoronamento, tá? Um terremoto, maremoto, tudo bem? Enchentes, tudo isso exige cuidados emergenciais, ou seja, cuidados imediatos, tá? Então, em situações de emergência, uma das principais preocupações, tá, é com relação ao número de pessoas que necessitam de cuidados médicos. Portanto, deve ter locais preparados, equipados, profissionais treinados, tá? Em algumas situações são improvisados ou construídos locais, né, fora do hospital, devido à falta de leitos, tá? Se for uma catástrofe muito grande, tá? Então implantam hospitais em quadras, em centros esportivos, tá? Em terrenos que são disponibilizados para isso, tudo em situação de emergência, tá? Cada paciente vai ser destinado, é realizada uma triagem de acordo com a gravidade, tá? Da situação. Outro local também é muito provável, tá? Que aconteça tipo de catástrofe dessa maneira, são locais próximos ao mar, tá? Locais próximos a vulcões, por exemplo. Aqui no Brasil nós não temos, né? Mas a chance é muito maior, tá? Locais inapropriados para a moradia, quando chove muito em cidades que há um nível de poluição, né, muito grande, tá? E no momento das enchentes, principalmente, que são catástrofes, né, muito comuns aqui no Brasil, na região de São Paulo, né, o que acontece? Há um sério problema com as residências, com as moradias. Então, essas pessoas perdem temporariamente suas moradias e perdem, né, móveis, roupas, alimentos. Então, na situação de emergência, elas precisam de um ambiente físico, tá? Então, é necessário um ambiente físico com qualidade, quantidade de água disponível, tá? Para essas pessoas. Depende muito de doações também, tá, pessoal? Então, essa parte da população é muito interessante, que a população se move, começam a doar roupas, eletrodomésticos, cobertores, alimentos, tá? E o ideal nessa situação de emergência é que haja um local apropriado, tá? Que local normalmente que tem um espaço físico coberto, amplo, que tem banheiros, que tem cozinha, que tem refeitório, escolas, igrejas, tá? Centros esportivos, estádios de futebol. Então, são improvisados de acordo com a localização, tá? Devem ser improvisadas também fossas, caso, né, necessite, dependendo da quantidade de pessoas e do local que foi a catástrofe, tá? E todas as medidas de saneamento básicos são implantadas aí. Descarte, disposição de lixo, abastecimento de água potável, tá? Descarte dos dejetos humanos, que são fezes e urina, né? Então, se não houver banheiro físico, eles podem colocar um banheiro químico, podem realizar fossas, tá? Em locais mais distantes, tá? Que não tem como a população sair de lá por conta da catástrofe. Então, são realizados os acampamentos próximos ao local, tá? Em locais seguros, tá, pessoal? E é importante ressaltar, se o número de mortes estiver muito elevado, é muito necessário que haja um espaço físico para o descarte dos corpos, tá? E principalmente que eles sejam enterrados e cobertos para que não promovam nenhum tipo de odor, tá? Não atraiam insetos, vetores, roedores, tá? E que não transmitam doenças também para a população que está ali próxima, tá? Esse é o saneamento em situações de emergência, tá, pessoal? E o último tipo de saneamento é o saneamento dos alimentos, tá? Então, o saneamento dos alimentos, como nós vimos na última aula, exige uma fiscalização rigorosa de todo o processo do alimento, aonde ele foi cultivado, como será transportado, onde será armazenado, onde será servido, tá? Então, ele há uma fiscalização rigorosa e inúmeros cuidados. Qualquer tipo de consumo, né, de alimentos adulterados, lembram deles?
contaminados, né? Deteriorados. Lembra das diferenças, né? Os alimentos contaminados são aqueles que contêm algum tipo de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, tá? Alimentos adulterados são aqueles que sofreram algum tipo de modificação, tá? Inserido hormônios, de repente manipulação que acabe afetando a qualidade do alimento, tá? Onde ele perde vitaminas. Então, isso é a adulteração. Ou é adicionado alguma substância química, agrotóxica, tá? Os alimentos deteriorados são aqueles alimentos que estão podres, tá? Ou que estão em processo. O que acontece? Sempre que tiver algum processo, tá? De putrefação, ou seja, começando a ficar podre, tá? Sempre os alimentos sofrerão algumas modificações no odor, na cor, no aspecto, tá? Na aparência. Então, fiquem atentos, tá? O saneamento dos alimentos, essa fiscalização é muito rigorosa nos locais que fornecem alimentos, tá? O nome da fiscalização, vocês lembram? Vigilância Sanitária, tá? Ela é responsável por fiscalizar restaurantes, bares, mercearias, supermercados, açougues, tá? Então, tudo isso engloba o saneamento dos alimentos. E, como eu comentei na última aula também, alguns alimentos, ou melhor, todos os alimentos, né, necessitam de algum tipo de conservação, seja ela qual for, né? Então, pode ser conservado por congelamento, por esterilização, por adição de sal ou adição de açúcar, né? Pode ser conservado também por desidratação, refrigeramento, que é uma conservação muito comum, que é na geladeira, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os tipos de conservação, é só vocês olharem na última aula nossa, tá? Que vai estar tudo bem detalhado, bem explicado. E as condições sanitárias de todo o ambiente, tá? Onde esse alimento é produzido, esse alimento é cultivado, de repente se for aves, né? Bovinos, suínos, tudo isso deve ser fiscalizado e controlado durante a sua manipulação. E as pessoas que manipulam esse alimento devem estar extremamente, tá? Dentro dos padrões de higiene, tá? Dentro dos padrões de saúde, ou seja, sem nenhum tipo de doença pré-existente que possa contaminar o alimento e que possa levar doenças, né, pro consumidor final, tá? Esses profissionais que trabalham com alimentos, eles passam por exames periódicos, né, de rotina e todo um treinamento com relação aos cuidados de higiene, tá? Com as unhas aparadas, sem barba, cabelo preso, né, com touca, com máscara, com luvas, avental. Exige toda uma paramentação, tá? Para que não haja nenhum tipo de contaminação. E mesmo assim estamos sujeitos a nos deparar com algumas situações de falta de higiene, tá? Durante a manipulação, preparo, ou até mesmo no momento em que o proprietário, né, ou o funcionário irá servir esse alimento, tá? Sobre essa aula também tá tudo detalhado na última aula, só vocês entrarem no meu canal que tá salvo aí no YouTube, tá bom? Pessoal, por hoje eu fico por aqui, essa é uma revisão, tá? Pra gente relembrar um pouquinho. A prova de vocês será amanhã, 7h15 eu já posto a prova, tá? E vocês têm até 22h30 para me devolver, tudo bem? Qualquer dúvida, estou aqui. Dúvidas sobre a revisão e sobre as aulas, tá? Com relação à prova, estudem, boa sorte e nós vamos nos falando, tá? Muito obrigada, pessoal.